Mais uma terça-feira de live aqui no NUSP, o NUSP que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que traz para você conhecimentos que embasam as práticas integrativas. Com esse objetivo, nós sempre estamos trazendo pessoas com gabarito, pessoas que têm uma experiência grande, uma vasta experiência, né, um reconhecimento profissional no mercado que justifica, né, a gente parar para ouvir, para conhecer mais a respeito e para aprender sempre, né? Porque as práticas integrativas ainda, mesmo que a gente já tenha caminhado, mas ainda temos muitas pessoas que acham que não tem ciência. Então vamos lá, nosso convidado já está aqui, Cleiton Alves. Deixa eu ver. Aê! Boa Boa noite! noite! Já estava aqui falando um pouquinho do NUSP, para ficar gravado aí para os nossos telespectadores, podemos dizer assim, para os nossos ouvintes. Eu só autorizei que eu sou a Ana Monteiro, eu sou advogada quântica, trouxe todo esse conhecimento, estou desenvolvendo esse conceito de advocacia quântica e também sou terapeuta neurobiológica vibracional, para quem não me conhece, fui aluna aí desse mestre, está aqui com a gente. E já que ele já está aqui com a gente, eu vou deixar ele se apresentar, nós vamos falar, ele já está falando desde ontem de radiestesia, não é adivinhação, é ciência vibracional. Cleiton, meu querido, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, agregando aqui com o NUSP, com o seu conhecimento, que é vasto nessa área. Então, fique à vontade, fale quem você é, porque eu falar vai ficar tiete. Legal. E Boa, vamos minha amiga. começando, então. Fique à vontade, a palavra é sua. Ana, obrigado, viu, pelo convite. Obrigado pelas recomendações, pelas indicações, né? Palestramos juntos lá na Expo Quantic. Você foi uma das pessoas que me conectou lá com a Vera. Gratidão, viu? Parabéns pela sua ousadia de estar fazendo o que você está fazendo, está rompendo aí paradigmas, né? Porque apesar das terapias holísticas, terapias integrativas, serem já conhecidas por muita gente, ainda tem muitas pessoas também que não conhecem, que não acessaram ainda esse novo paradigma, né? Sim. Para quem não me conhece, gente, eu sou Cleiton Alves, né? Sou o esposo da Sâmia, pai da Letícia e da Sofia. Sou físico de formação, tenho mestrado na área e desde 2013 que eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, buscando me tratar, buscando ajuda. Estava na Petrobras, concursado público, infeliz pra caramba. E aí fui buscar autoconhecimento, foi entender, né, por que é que eu tinha nascido, o que é que eu estava fazendo aqui. A vida, sabe aquele momento que ela perde um pouco do sentido? E eu estava na busca. E dentro das terapias, eu encontrei, né, várias respostas. Na verdade, as terapias me permitiram retirar essas camadas nebulosas, né, de traumas que eu carregava desde a infância. E aí eu vi um mundo, novo mundo se abrir, que foi o mundo da física quântica, junto ao mundo também de algumas terapias integrativas que usam a física quântica, como a EFT, né, que eu sou fã demais, eu ensino, é uma técnica que me ajudou, junto com o Ponopono, a auto-hipnose e com também a radiestesia, que foi uma técnica que eu aprendi um pouco depois, mas que hoje me auxilia. Estava agora há pouco atendendo uma cliente de São Paulo e eu fiz várias medições. Então, hoje eu trabalho, né, tem o Instituto Cleiton Alves, que tem como meta ajudar as pessoas a acessarem essa versão verdadeira do eu verdadeiro, da essência divina, fazendo com que elas desfaçam, dissolvam, né, esse falso eu, essa ilusão de que muitas pessoas acreditam que é essa voz. Então, eu digo que o nosso grande objetivo é despertar mentes, Uhum. fazer com que as pessoas acordem. Às vezes, né, dar só o remédio, qual que seja o remédio, ajuda, mas não resolve, né? Então, eu falo que se eu não ajudo o meu cliente a entender por que é que ele caiu no buraco, ele vai cair novamente naquele buraco, né? Então, é um Uhum. processo de despertar, é quando eu entendi por que é que eu estava sempre atraindo essa realidade. Nossa, eu entendi por que que eu estava repetindo. Esse eureka, esse despertar, gente, ele vale milhões, né? E tem Uhum. pessoas que passam a vida toda dormindo, né? Outras acordam mais cedo e a chave sempre é o autoconhecimento.
Sempre. É interessante, né, Cleiton, porque assim, todo mundo, ou quase todo mundo que começa a se autodescobrir, vai para o autoconhecimento, muitos se tornam terapeutas. Eu sou um exemplo, né, desse. Foi essa busca também de entender o que estava acontecendo, infelicidade, enfim. E isso é comum, mais comum do que a gente pensa, né? Então, é o caminho da dor ou do amor, né? Mas Total, totalmente. radiestesia não é adivinhação, é ciência vibracional aplicada, e se a gente vai falar sobre isso. Então, o que, que é radiestesia? Para quem está aqui com a gente, que não conhece, que nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não tem, não acha realmente que é algo assim, que é uma adivinhação. Legal, amiga. Eu estou, inclusive, fazendo a imersão, né? Daqui a pouco eu tenho aula Sim. 2 e é uma ciência que eu tenho estudado muito. Minha mesa aqui, inclusive, está cheio de gráficos aqui, ó, de todos os jeitos, gráfico de proteção, gráficos de emissão. E é uma ciência que tem me apaixonado mesmo. Enfim, o que é radiestesia, né? Muita gente vê, às vezes, o pêndulo, nossa, o pêndulo começa a mexer sozinho, é os espíritos, e É não é nada disso. bruxaria? Bruxaria. Interessante, para essa ciência chegar no nosso tempo, várias pessoas pagaram com a própria vida, né? Defendendo algo que naquela época era pouco entendível, inclusive muito antes do paradigma quântico, né, vir à tona, e várias pessoas de fato pagaram com a própria vida tentando explicar como isso aqui funcionava. Né? Então a radiestesia ela sobreviveu a vários séculos. E o que é a radiestesia? Né? A radiestesia, na verdade, é uma ciência que o significado da palavra reflete o que faz radiestesia, que é a ciência da sensibilização. Lá no antepassado, quando não se entendia por que a radiestesia funcionava, chamava-se de rabidomancia, né, que era a ciência da adivinhação. Até que alguns abades, olha só, interessante, né? A igreja, por um lado, ela foi vilã, mas por outro, teve alguns fora da caixa, alguns Uhum, padres, abades, que foram estudar e começaram a entender que, opa, isso aqui tem uma fundamentação por trás. E aí foram uhum, eles que guardaram esse conhecimento, essa ciência e propagaram ao longo dos séculos. Mas, de forma bem resumida, a radiestesia, que assim, nós temos o consciente e o subconsciente. A mente consciente é o que eu estou percebendo agora, ela tem um alcance curto, ela tem um alcance imediato. O que eu vejo é algo muito pequeno diante de tudo que existe. E a mente subconsciente, que é uma mente emocional, uma mente energética, ela é uma mente que, inclusive, se fala da semiótica, uma mente semiótica, ou seja, uma mente que tem sensibilização. Sabe, quando você olha para a pessoa, você sente aquela sensação diferente, né, de que a pessoa é pesada, ou a pessoa te dá um alto astral. E o subconsciente, ele capta essas leituras desses campos sutis. Nós uhum, temos essa sensibilização. É como se o nosso corpo, o nosso campo de energia fosse uma antena que está fazendo essas leituras. Só que elas não são perceptíveis a nível consciente. Então, eu preciso de um instrumento que pode ser o pêndulo, ou pode ser, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eu tenho outros instrumentos que é, ó, o dual road, né, que é aquelas varetinhas que às vezes as pessoas usam para poder procurar minerais, procurar água, né? São instrumentos que amplificam, aqui ó, é o aurímetro, aqui é outro instrumento muito usado por profissionais de saúde, é muito bom para saber se algo é ressonante ou não. E eu tenho um pêndulo, né? O pêndulo é o mais fácil, na minha opinião, de se usar. E são instrumentos que, na verdade, vão amplificar a leitura do meu subconsciente, essa sensibilização. Então imagina o seguinte, imagina que eu vou fazer uma medição com um gráfico e eu vou aqui ter um óleo essencial. Então eu coloco no gráfico o óleo essencial. Posso usar um gráfico, por exemplo, igual a esse aqui, tá? Um gráfico normal. E aqui eu coloco o óleo essencial e aqui eu posso colocar uma foto de uma pessoa. E eu faço a pergunta para mim mesmo, para o meu subconsciente, qual, por exemplo, a pergunta que eu posso fazer, qual é o grau de ressonância desse produto com essa pessoa? E aí eu posiciono
e automaticamente o pêndulo ele me dá uma resposta. No início, Uhum. para quem obviamente não tem tanta prática, o pêndulo vai ter um movimento bem mais curto. E ao longo do Sutil. tempo, o pêndulo vai se movimentar com maior amplitude. Nesse momento, o que está acontecendo? Eu estou recebendo uma resposta. O meu subconsciente, ele me envia um comando neuromuscular, um microcomando, e de fato, quem está movimentando o pêndulo sou eu, e eu nem percebo que eu estou movimentando. O que é que o pêndulo faz? Ele só amplifica esse movimento que está acontecendo através do subconsciente. Ou seja, radiestesia nada mais é do que uma amplificação de uma leitura sensível que nós fazemos o tempo todo, só que por racionalidade, por falta de sensibilidade, nós não conseguimos perceber. Eu falo sempre, Ana, que em alguns momentos a gente vai tomar uma decisão e a gente olha para A, B, C, né? Três possibilidades. A gente olha para A, a gente sente algo bom, aí a gente vai para a razão, né? Nossa, mas será que é A? Não, eu acho que é a B. A B. Aí eu começo a racionalizar. E quando eu racionalizo, eu começo a desconectar da minha intuição, dessa leitura que todo ser humano tem. Aí adivinha, eu escolho B. Lá na frente, aí eu lembro, nossa, era A. E eu sabia que era A. Ontem mesmo um colega me ligou, né, atrás, Cleiton, rapidamente, me ajuda a tomar uma decisão? Vamos lá e tal. Ele me falou que ele estava passando. Só que eu percebi que ele já sabia qual era a decisão. Ele já era nítido o que ele estava passando. Só que ele estava em busca de uma racionalidade para provar para ele de que ele estava certo ou errado. E- Então, vou só pegar esse teu exemplo Pode falar. concatenar com o que você comentou ainda agora. Na verdade, não é que nós não tenhamos sensibilidade, nós não permitimos porque racionalizamos. Então, nós temos essa sensibilidade, tanto temos que a informação vibracional chega e, através do nosso filtro neurobiológico, que eu chamo, a microfisiologia, é, existe essa resposta, que é uma ressonância com essa informação vibracional. O que acontece, então, é que a gente tenta racionalizar. E aí a gente não percebe essa sensibilidade. Faz sentido? Exatamente. Existe um abafamento dessa leitura. Todos Uhum. nós. Agora há pouco eu vi um vídeo, né? Um vídeo de num podcast, aí o rapaz perguntou para o outro, né? Quer dizer então que você que tem o WhatsApp de Deus? Aí ele não. Eu apenas tenho intimidade. Deus fala com todo mundo. O sinal tá aqui, ó. Manda para Uhum. todo mundo. Só que se eu pego o meu celular, coloco dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, o sinal vai chegar bem fraquinho, entendeu? O sinal Uhum. tá lá. Então eu preciso me desfazer das minhas visões, das minhas ilusões, para que eu possa receber o sinal. O problema todo, Ana, se resume porque ao longo da vida nós fomos criando carcaças, crenças, modelos mentais que não correspondem com a realidade. Então, quando a informação chega, existe uma comparação consciente. O meu consciente faz uma comparação. Deixa eu ver se isso realmente aqui existe. Não, é novo, é estranho, então condena. Uhum. Quantas vezes eu tentei convencer uma pessoa que era contra esse mundo, ou não entendia? Tentava convencer, mas ela sempre me via com argumento. Pô. Aí eu entendi. O modelo mental dela não está aberto, não permite ela receber Uhum. esse novo paradigma. E Uhum. hoje eu não gasto energia com essas pessoas. Mas tem Uhum. algumas que já estão abertas. Opa, essa que está acordando vale a pena. Uhum. Então, essa centelha divina que está dentro de cada ser humano, que foi se subdividida em Ana, em Clayton, cada um dentro do seu arquétipo, ela tá aí Uhum. contigo, ela tá comigo. Ela tá me indicando qual é o melhor caminho, ela tá me dando feedbacks. Nós sentimos o tempo todo. Por que é que as grandes descobertas dos grandes cientistas aconteceram em momentos que eles não estavam pensando, não estavam estudando, Mas momentos que eles estavam estavam debaixo abertos de uma para árvore? receber, né? Eles baixaram a frequência cerebral e veio. O Einstein Uhum. mesmo falou, né? Penso 99%, 99 vezes e nada me vem. Deixo de pensar, entro no silêncio e a solução me é revelada. Então, a radiestesia é uma ciência que vai me permitir acessar essas informações que está no campo sutil.
que não são Uhum. conscientes. E o Uhum. mais interessante, Ana, é que ela é tão precisa, tem até alguns estudos, né, alguns trabalhos científicos, quem pesquisar vai encontrar, que fizeram, tipo, testes com um grupo de controle, outro que usava radiestesia para tentar, tipo, adivinhar números e tal. E sempre quem usava radiestesia tinha um percentual muito maior de acerto. Ou seja, a informação, ela emite um sinal, emite um campo de energia, uma onda. Tudo Uhum. está emitindo uma onda. E o que nós fazemos é receber essa onda e com o instrumento eu amplifico. É por isso que é errado às vezes a gente falar, né? A pessoa falar, eu vou perguntar pro pêndulo. Pêndulo? Não, filho, o pêndulo é um pedaço de madeira. Você tem que perguntar é para você, Para o entendeu? universo, para o campo. Isso, nós somos parte do universo. A gente vou O fazer a campo. pergunta e eu vou captar essa resposta. Nós Uhum. somos um microcosmo, né? Nós somos um micro. Então, quando eu pergunto para mim mesmo, eu estou recebendo o sinal, a resposta. E aí, é por isso, só para concluir esse raciocínio, uma das técnicas que eu uso muito, e eu recomendo, né, para alguns alunos, é você fazer sempre perguntas para você. Nunca se Uhum. fechar em objeções. Sei lá, estou precisando fazer uma quantia em dinheiro, eu estou precisando de uma meta. E eu me pergunto, subconsciente, ou posso perguntar, Deus, universo, qual seria a possibilidade para eu alcançar isso que ainda eu não percebi, ainda não está no meu radar? Leva perguntas, porque a pergunta faz com que o subconsciente entre num processamento. Ele fica processando, buscando sempre aquela resposta. Agora, quando eu falo, não dá, não tem jeito, lascou. Aí, meu amigo, você já se fechou na objeção, zerou, a Exato, mente descansa. É isso? exatamente. É isso aí. A neurociência vem confirmando tudo isso, quando a gente casa a física quântica com a neurociência, é um negócio fantástico, né? Que já tem diversos estudos mostrando que o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você fica repetindo que você não vai conseguir, eu não vou conseguir, isso não é fácil, isso não sei o quê. Essa é a verdade, você insere essa informação no seu cérebro, que envia toda uma neuroquímica que vai trabalhar nesse sentido e vai retroalimentar, né, as informações. E quanticamente, isso neurologicamente, isso já é algo surreal. E quanticamente você passa tipo a vibrar naquilo, a acreditar Exato, naquilo e você passa a conectar com realidades que vão confirmar a tua crença exatamente, e porque você você entra dentro só do mundo. recebe, eu tenho aquela. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes. É que nem um rádio, você o canal de YouTube para ser mais jovem, né? Se você conecta com aquele canal, é aquilo que você vai ouvir, você não vai ouvir outra coisa, né? O Perfeito. que você dá, você recebe. E é bíblico, Só, inclusive, isso. total. Só que a maioria das pessoas, elas nem sabem que estão dentro de uma micro-realidade. Elas ficam vivendo aquele ciclo, penso, Sim, sinto, vibro, resultado que fortalece aquele ciclo. E exatamente. aí tem que ter alguém de fora. E Aí é às o vezes, papel. infelizmente, é a dor que acorda a pessoa. Ei, a pessoa para pensar, caramba. Por isso que eu falo, né? Que o autoconhecimento, às vezes, um livro, a É pessoa a tiver dor aberta. É a dor, Cleiton, mas às vezes as pessoas têm a dor, mas continuam nesse ciclo de dor. Então aí entra o papel fundamental do profissional terapeuta, que vai guiar essa pessoa para entender essa raiz, entender esse ciclo vicioso em que ele se encontra, né? Mas eu Perfeito. vou voltar para o nosso tema, que diz assim, radiestesia não é adivinhação, é ciência vibracional. E a gente já está falando de ciência vibracional, mas eu quero me aproveitar da sua bagagem, da sua expertise, você que é físico, fala sobre ciência vibracional para a gente. O que é a ciência vibracional? Bem, daqui a pouco eu respondo a pergunta da Evevanina, tá bom? Ciência vibracional, ela parte do princípio da física quântica, né? De que tudo está vibrando o tempo todo. Tudo carrega uma vibração, Informação. tudo vibra numa frequência. Se eu vibro, eu estou me movimentando no espaço-tempo e eu tenho uma frequência de vibração que vai me gerar uma informação. Então, por exemplo, se eu pegar esse óleo essencial aqui,
ele tem uma substância, a substância ela é líquida, ela tem uma função, uma propriedade, porque os átomos dessa substância estão vibrando numa determinada frequência. E Perfeito. a vibração dessa substância está me gerando uma informação, tá? Carrega uma informação. É por isso que eu posso, através de gráficos radiônicos, eu posso emitir esse óleo essencial para uma pessoa que está em outro local através de uma foto, de um testemunho, tá bom? Então a ciência vibracional, ela parte do princípio de que tudo carrega uma informação, tudo vibra o tempo inteiro. E se tudo vibra o tempo inteiro, tudo tem um campo eletromagnético, um campo de energia. Aonde nesse campo de energia carrega-se, contém a informação daquilo que está materializado, seja pessoa, animal, floral, óleo essencial, tudo tem uma informação. Quando eu Perfeito. olho, por exemplo, para minha foto de 4 anos de idade, eu estou acessando a informação do Cleiton de 4 anos, dentro da linha do espaço-tempo, né? Então, essa é uma ciência que hoje é conectada com a física quântica, né? É uma ciência que explica, inclusive, a lei da atração, que na verdade é a lei da vibração, que diz que semelhante atrai semelhante, que tem validações, que isso de fato é real pelo princípio da ressonância, que hoje é aplicada dentro da medicina, das tecnologias. Olha a computação quântica aí, né? Tá cada Sim. vez mais está avançando, tem vários desafios, né? Vários ainda problemas aí na computação quântica, mas tudo isso baseado nesse princípio básico de que tudo vibra o tempo todo e que nas Uhum. partículas subatômicas, do átomo para baixo, para dentro ali, as propriedades elas são, digamos, duais, né? Ou seja, não tem um estado definido até que seja observado. É um processo ondulatório e ao mesmo tempo é partícula, onda e partícula ao mesmo tempo. Então eu posso usar esse óleo essencial como partícula e posso usar também a propriedade ondulatória dele, conectando com o meu campo de energia, eu vou me beneficiar da parte ondulatória, da informação, porque na verdade eu não quero matéria, eu quero só informação. Uhum. Ó, nesse livro aqui, Ana, Dr. Máximo Citro, ó, Uhum. Código Básico do Universo. Dr. Máximo Citro, ele conseguiu transferir medicamento, ele criou o que ele chama de TFF, a transferência farmacológica frequencial. Ele transferiu só a informação do medicamento para seus pacientes, sem a propriedade química. Então ele conseguiu transferir usando exatamente esses princípios. Se eu tenho a matéria, obrigatoriamente eu tenho a informação. Até porque nada que está materializado, tudo que está materializado, um dia foi energia, um dia foi informação, entendeu? Então, essa tecnologia que é que mais se estuda hoje nessas ciências, é o campo de estudos da ciência informacional, de transferência de informações, é algo surreal, algo magnífico. Que é Eu o que está mesmo já acontecendo fiz. aqui agora entre a gente. Eu estou num lugar, você está em outro. Por que as pessoas aceitam com tranquilidade isso no campo da tecnologia e é tão complexo entender isso no campo Perfeito. da, da saúde, dessa aplicação no nosso dia a dia? Não é? Perfeita, Porque é amiga. exatamente isso que está acontecendo aqui. Informações estão sendo transferidas, a gente está vendo uma imagem do outro, todo mundo que está aqui assistindo, nós temos um momento aqui, o pessoal que está assistindo, está todo mundo vendo uma informação que está sendo passada à distância. Né? Por que, Que que tem isso uma é conexão. tranquilo? A gente conversa pelo celular, a gente às vezes liga lá para o outro lado do mundo, para alguém que está lá do outro lado do oceano, imediato. Né? Você manda uma mensagem, imediatamente chega lá, e aí a pessoa tem dificuldade de compreender esse mesmo princípio, essa mesma coisa aplicada para a saúde, para o autoconhecimento. É simples, olhando por Cara, esse olha, olha lado. até. E eu vou mais longe, né? Não tem interesse, parece que não tem interesse de divulgar. Porque, gente, olha a tecnologia que está acontecendo aqui. Tô falando aqui de Fortaleza, Ana tá em São Paulo? Estou Rio. no Rio de Janeiro. Tu tá no Rio, nós estamos usando o mesmo meio de comunicação. Existe um envio aqui de antenas, satélites envolvido, só que estamos usando a mesma matriz, só que o endereço
eu estou conectada com o teu celular, com o teu Instagram. É Exato. endereçável. Eu ativei essa possibilidade. Eu tive que entrar aqui no teu Instagram, esperar você entrar ao vivo para estabelecer essa comunicação. Então, vamos trazer para o mundo quântico. Dentro da matriz divina, no campo das infinitas possibilidades, tudo já está disponível. Bastando com que eu me conecte com aquela frequência. Estabeleça uma conexão. E aí as pessoas, Exatamente. nossa, não tem dificuldade. Gente, a É assim, nuvem. ó, pegando esse exemplo foi muito, muito feliz esse exemplo, né? Porque assim, você ou eu, nós poderíamos ter ligado para qualquer outro número de telefone do mundo para fazer isso. São as infinitas possibilidades. Bilhões. Mas nós nos conectamos nessa possibilidade aqui. E quando você faz uma medição pela radiestesia, é exatamente isso. Você pega a Perfeito. informação através do testemunho, gente. Testemunho é algo que tem a energia da pessoa. Então, pode ser uma foto, um fio de cabelo, um pedaço de Perfeito. unha, até uma roupa pode ser, né, Cleiton? Que a pessoa Até tenha pedaço de usado. roupa, pedaço de unha tá aqui, ó. Tava. Não vou mostrar as fotos, mas ó, Você eu tô fazendo, tô fazendo um trabalho agora de emissão, de modulação, ó, para alguns clientes. Então, Olha você tem que uma informação específica de um ser humano. Você tem uma informação que está conectada com esse ser humano. Por isso que é possível medir, através da radiestesia, o que você precisa medir. Pode ser... a radiestesia, ela é muito utilizada como diagnóstico, né? perfeito. Dentro É, da... radiestesia diagnóstica, a radiônica, ela emite, né? Ela trata. Aí usa gráficos, mesa radiônica. Fala um pouquinho pra gente, Cleiton, dando uma esticadinha aqui no nosso tema, a diferença de radiestesia para radiônica. O que que é radiônica e difere da radiestesia? Pronto, a radiestesia é uma ciência de medição, como você falou, de diagnóstico. Ela veio para medir, diagnosticar, uso gráficos de medição. A radiônica é o momento em que eu vou enviar, que eu vou tratar. É a ciência de emissão. Então, quando se fala em radiônica, entra a parte de gráficos, por exemplo, esse gráfico aqui, esse aqui é um gráfico radiônico. Esse gráfico aqui, é o escudo mágico, por exemplo. Existem milhares. É um gráfico na qual eu coloco a foto do meu cliente aqui no centro. Aí eu posso usar cristais. Cada cristal tem uma função, né, de proteção, de cura. Tem as mesas radiônicas. Uma pena que eu tenho uma mesa, só que ela não está aqui. Eu mandei reproduzir outras. Tem mesas radiônicas que têm símbolos. E aí eu consigo, através dessa mesa, potencializar com cristais. Então a radiônica ela faz tratamentos, ela emite padrões energéticos, seja através de cristais, né, seja através de energia da forma. Por exemplo, tem a pirâmide, né, muito conhecida. O formato da pirâmide, ela é um formato que ela potencializa muito a energia. Tanto que tem casas, né, terapêuticas que a pessoa ela fica embaixo da pirâmide durante um tempo para meditar, para fazer tratamentos. Então se descobriu que a pirâmide é um tratamento radiônico. E se descobriu que a pirâmide de Kelps, uma pirâmide que tem as proporções da pirâmide de Kelps, ela é uma pirâmide extremamente terapêutica. E descobriram que um terço da altura da pirâmide é o que se chama de Câmara do Rei, que é exatamente o ponto de máxima energia da pirâmide. Eu já Uhum. fiz alguns experimentos, né? Por exemplo, se você pega uma pirâmide. Se vende até na internet pirâmide com fio de cobre, né, nas proporções da pirâmide Kelps. E você pega uma rolhazinha, um pedaço de madeira, na altura de um terço, e coloca uma foto de uma pessoa. Essa pessoa ela recebe uma energia poderosa, muito poderosa. Olha aí, pessoal, que legal esse negócio. É, isso percebeu-se aonde? Foram analisar a pirâmide de Kelps e foram buscar, porque tinha ali como é que eu posso chamar? Num terço da altura, dentro da pirâmide, tinha um sarcófago. Só que não Uhum. tinha nem sinal de restos mortais. E aí descobriram, a hipótese é que naquela pirâmide era lugar de energização, de iniciação.
Então, os faraós ou algumas pessoas iam para lá para se energizar, para se curar. E Uhum. ficava exatamente. E aí depois tem aí alguns escritos, né? Porque é um mundo muito paralelo. Mas tem alguns escritos que mostrou que naquele local as pessoas elas envelheciam menos. As pessoas que iam para lá ficavam lá, colocaram resto de pessoas e animais, não ficavam com decomposição. Ou seja, é um ponto de muita energia. Então a Uhum. radiônica ela trata dessas questões de energia de forma. Por exemplo, cada forma geométrica emite uma energia, né? Por exemplo, decágono, você usa muito, ó, decágono, Uhum. 12 lados. Não, são 10, né? É 10 lados, desculpa. 10 lados, o decágono, essa forma geométrica que tem um duplo decágono, ele faz um trabalho de proteção, de blindagem. Já o círculo, quando você coloca no círculo, o círculo ele potencializa o testemunho. Então, cada forma geométrica tem uma função específica. Então, a radiônica ela trata de todo esse processo de tratamento, de emissão Uhum. dessas energias, né? É interessante, Ana, porque as pessoas às vezes questionam, nossa, mas será que funciona e tal? E aí você vai, né, pro lado, digamos, da parte negra da coisa, né, que trabalha com magia, feitiçaria. Eles usam todas essas tecnologias para o mal. Aí usam a parte de roupa, né? Tem muitos trabalhos que eles pegam, tipo, pega uma Voodoo. peça de roupa. Pega a peça de roupa. Aí com a peça de roupa, pronto. Tá entrelaçada a roupa com a energia da pessoa, eu tô com o testemunho da pessoa. Pega a foto, o cabelo, amarra na Ô, boca do sapo e aí vai, né? ô Cleiton, olha que engraçado, né? Você falando sobre isso. É, muito provavelmente, muitas pessoas que não acreditam nesse tratamento com a radiônica, qualquer terapia que tenha, e todas elas têm, no final das contas, a base, mesmo que a pessoa não saiba, sem base na física quântica, é inevitável, é, não acreditam. Para o bem, não acreditam. Mas se passar numa esquina e tiver um trabalho ali, nem chuta. É Tem verdade. medo daquele Não, negócio. Quer dizer, para o não passou mal, baixo da tem escada, medo. não. Não Não é? passou baixo da escada. Cuidado É, com o gato então. preto. Mas é que nem eu vi uma vez acho que foi um padre falando, né? Que tem cristãos que acreditam muito no mal, né? Lá no encardido, e não acreditam em Deus, não tem fé. Mas, nossa, Uhum. inveja, digamos, o encardido, o. Rapaz, o bem já venceu a luz, né? O bem já venceu o mal. E por que é que a gente tem a tendência de acreditar sempre, ter medo do negativo e Uhum. não estudar o positivo? É que nem Uhum. agora, tem várias provas hoje, várias literaturas igual a essas, que mostra claramente que nós temos uma grande influência sobre a nossa realidade. Essa foi uma dádiva divina, um poder de Deus. Né? Que a minha vibração, meus pensamentos, meus sentimentos estão, de alguma forma, interferindo no que eu estou vivenciando. Então, Sim. isso já foi dado, essa liberdade, já foi colocada essas leis, é uma lei. Mas as pessoas tendem a desconsiderar. Mas acaba que conhece mais o negativo, né? Conhece Não, mais o nem mal. conhece, mas acredita. Mas tem aquele, que nem nessa história, né, da macumba na esquina. Quer dizer, a pessoa não conhece, não sabe também, mas tem mesmo, de alguma forma respeita. Né? Porque se você Respeita. não mexe naquilo com temor de algo que acontecer com você, então há um respeito, né, com relação àquilo, seja, mesmo que seja um negócio negativo. Mas há uma crença de que funciona. Tanto é que você tem medo de mexer. E por que, que não pensa que funciona do mesmo jeito para o lado positivo? Para usar isso a seu favor. Né? Vamos ver se tem perguntas aqui, Cleiton. Cleiton, enquanto a Eu, gente vê aqui as perguntas, tem eu já aqui a respondi aqui Blanca a. que falou assim, uma tatuagem de um determinado símbolo geométrico pode potencializar a energia? Eu pensei em tatuar símbolos nas palmas das minhas mãos para potencializar a energia de cura pelas mãos. Faz sentido? Faz total sentido. Com certeza vai potencializar. Agora, qual é o problema? Tudo demais é veneno, tá? Então, qual é a questão? Você coloca um símbolo que tem um símbolo que tem um poder de emissão. Imagina que você desenhou ali
o olho de Horus, né? Que muita gente tatua ali, olho de Horus. Lembra que no teu corpo, cada parte do teu corpo tem um canal energético, certo? Por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto canal energético do estômago. Passa pelo estômago, vai pela perna direita e vai até o dedo do pé. E quando você tatua, ali tem uma energia, energia de forma, certo? O ideal que eu te oriento, faça uma consulta radiestésica, veja se aquele símbolo é harmônico, se não vai energizar o teu corpo durante muito tempo. Eu tive um cliente que ele tinha uma tatuagem, era uma espécie de uma pirâmide, uma tatuagem tribal que tinha ali alguns desenhos. E essa tatuagem, ele estava com um problema no rim, foi numa palestra minha, e aí eu fui fazer a medição para ele. E aí o que acontece? Olha que interessante. Essa tatuagem estava desequilibrando. Isso aqui eu vou falar, gente, mas pesquisem sobre isso, tá? Estava desequilibrando o rim esquerdo do corpo dele. Estava potencializando demais, energizando demais o rim. E nós temos um equilíbrio, né, entre yin e yang. Nem muito yang, nem muito yin. É desequilíbrio, entendeu? Então energia demais também é um problema. Se eu estou com pouco yin, eu preciso do yang. Mas chega um momento que eu não posso ficar me alimentando com yang. E aí, a solução que na época nós encontramos para ele estava usando um anel, né, com um determinado cristal, não sei se era ametista, ou não era turmalina não, era um cristal desse, e o cristal equilibrava a energia dele. Então ele teve que usar um compensador de energia. Olha que Lembra? interessante. Todo nome, todo símbolo, toda frase carrega uma energia, carrega um frequencial. Então, sugiro a vocês, aprendam a radiestesia ou se consultem com radiestesia para saber, né, o quanto que aquilo ali é harmônico ou não. Eu tô com esse óleo essencial aqui, hoje eu fiz uma medição, fui gravar um vídeo, e é um óleo essencial que eu sempre usei ele, me dava um certo relaxamento de lavanda. E aí o que acontece? Hoje eu fui fazer a medição, para mim estava totalmente dissonante, não estava harmônico para mim. E eu lembrei que das últimas 2 vezes eu estava atendendo o cliente, eu passei e eu meio que senti uma queda de energia. Eu, cara, interessante. O meu momento agora não é harmônico, mas já teve Uhum. momentos que era harmônico para mim. Uhum. Então, gente, ao longo do mês, o nosso ciclo, ele faz isso aqui, ó. Nós temos um ciclo emocional, um ciclo intelectual e um ciclo físico. Ao longo do mês, você vai ter um pico de energia e uma baixa de energia. Não estou dizendo que você vai ficar baixo, que vai ter que dormir o tempo todo, não. Mas todos nós temos um alto e um baixo. Tudo funciona assim, ó. Mulher, Eu então, trabalho. Chega um momento, amigo, você percebe? Eu percebo claramente que tem momento do mês que eu tô energia lá em cima. Tem momentos que eu sim, preciso me reconectar, meditar. perfeito. Tem que respeitar esse Exatamente. momento, entendeu? Não precisa você Eu, parar. eu aprendi a respeitar isso, né? Porque eu vim lá atrás eu tive um burnout, então quando eu começo a perceber que eu estou muito acelerada, dou uma, eu consigo me regular legal. Mas Foi. essa pergunta da Juliana Blanche, ela inclusive é a nossa conselheira aqui do NUSP, ela é tatuadora, terapeuta, eu acho que vale muito a pena. Pô, que Aliás, a legal. Ju, ela já está com você em algum curso aí. Você tem Que curso de massa, cara. radiestesia mais aprofundado, né? Tenho sim, tenho sim. Eu, inclusive, amanhã, na live de amanhã, eu vou abrir as inscrições Então, eu criei um treinamento bem recente, né, chamado Radiestesia 3D. Trabalha as três Uhum. dimensões do indivíduo, né? É meio que uma formação. E aí eu ensino lá todas as propriedades, a fundamentação, como usar o pêndulo, como medir, né? Mas que legal aí o trabalho da Juliana, né? Muito, É, muito bem interessante. legal. E essa coisa das energias com as tatuagens, né? As imagens, os animais, eles carregam, né? Tem os Arquétipos. arquétipos, né? Então é muito interessante esse trabalho da Ju. Temos algumas perguntinhas aqui, ó. A Thaís, terapeuta e nutricionista também, mediu abacate com biorressonância e deu negativo para mim, que antes não era. Então, tudo é um momento também, né? Não é, Momento, viu? nada é Para estático, sempre. tudo é dinâmico. Então, uma hora vai estar de um jeito, outra hora vai estar de outro. É Ó, importante manter essa abacate meditação. pra mim, eu nunca me dei bem com abacate, cara. Me fazia mal. Até falei com os amigos aí uns meses atrás, cara, abacate.
Aí eu fiz uma dieta carnívora ali, né, até para experienciar como é que eu ia me comportar. E aí depois da dieta carnívora foram 12 dias, e aí eu comi o abacate novamente, tal. E eu tô comendo abacate aqui frequentemente, cara, meu corpo aceitou agora de boas. Então, sabe, são momentos, literalmente, são momentos. Tem momento que eu tomo café, eu sou sensível à cafeína, me acelera demais. É tanto que eu fico dosando ali, porque eu já sou meio acelerado. Tem momentos do dia, do mês, tomo um café, parece que eu tomei água, entendeu? Então nós temos que aprender que, tipo, eu vou usar isso para sempre. Eu vou usar um floral para sempre. Calma, será que teu corpo já se harmonizou? Será que não já se Uhum, equilibrou? É que nem uhum. aquelas pulseiras magnéticas, né, que as pessoas usam, né? Que Sim. aquelas pulseiras, gente, ela é boa até um determinado momento. Eu fiz um trabalho com essas pulseiras junto com um professor meu de radiestesia e ficou provado que aquelas pulseiras, elas aceleram o chakra cardíaco, o chakra do plexo solar, o terceiro chakra. Uhum. Elas aceleram demais a produção de ácido clorídrico. Então, não é para você usar o tempo O tempo todo. todo. Chega um momento que você, tipo, vou fazer uma palestra, vou precisar de um booster de energia, ok. Mas tem um momento que você, amigo, tem que deixar teu corpo descansar. Sabe? Eu falo que nós nascemos sem floral, nós nascemos sem óleo essencial, nós É nascemos isso aí. nu, né? Ô, Cleiton, deixa eu ler isso aqui que é Harmonizados. importante. Ó. Sou Manda aí. aluna do Cleiton. Cada dia é um aprendizado. Gratidão. É a Legal, Ângela Ângela. Ferraz. Eu Um também já abraço, fui aluna Ângela. do Cleiton. Hoje somos parceiros. É maravilhoso. Olha, o Cleiton mudou minha vida. Um dos cursos, assim, a formação completa. Ainda existe essa formação completa, Cleiton? Existe a formação de terapia integrativa, né? Nós demos agora uma pausa, né? Uhum. A doutora está em outro momento aí, a gente nós não lançamos mais, mas ainda está ativa, tá ativa. Terá a formação de terapeutas integrativos. A Hoje eu Juliana, até tô pode falar, desculpa. Não, hoje eu estou com outra formação agora, né? Que após muitos pedidos, que é a formação de mentores e palestrantes com especialização em Opa, física quântica. Aí é uma pegada mais ligada à mentoria, a palestras, né? Que é uma pegada aí, então eu lancei no início do ano. Estou terminando agora, entregando aí a primeira turma. que interessante isso. A Juliana está dizendo, ao próximo curso que farei com o Cleiton, deve ser o de radiestesia ou radiônica. A radiônica vai junto com esse curso, Cleiton? Ó, radiônica, eu vou. Não, radiestesia é só radiestesia. No final, eu ainda dou bônus com 50 gráficos radiônicos. Uhum. Mas hoje eu passei a tarde gravando um novo treinamento de radiônica, porque aí é muito mais coisas. São gráficos, mesa radiônica e é outro treinamento, tá? Vai sair em breve aí, mas só de radiestesia já vai certamente ajudá-la bastante. Eu Que queria responder maravilha. a pergunta da EV Vanina. Ela Cadê? pergunta, EV Vanina. Deixa eu ver. Está lá. lá no início, Vixe, então vamos lá. intuição vem de nosso inconsciente? Pronto. O inconsciente, ó, ou subconsciente, ele faz a ponte entre mundo material, entre o consciente. E no inconsciente também, ele capta essas frequências sutis que vêm do campo, que vem, digo, eu falo que é a voz de Deus. Entra pelo subconsciente. Então, o subconsciente é uma mente que ela faz essa ponte entre mundo material e mundo quântico. Então a intuição, sim, ela entra pelo subconsciente. Porque o que é o subconsciente? É uma mente emocional. Tá ligado com o nosso cardíaco aqui. Então, às vezes a intuição entra por lá, só que eu tento racionalizar. Sabe, quando você estava no local, aconteceu muito comigo. Hoje eu estou seguindo mais, né? E de repente eu olho para uma pessoa, eu, nossa, preciso falar isso para ela. Aí a voz fica audível, sabe? Quando você dá vazão para ela, né? Fala isso para ela. Não sei, não vou falar não. O que é que vão pensar de mim? Mas logo eu. Aí você começa a entrar no racional. Aí o que era diferente, que era uma oportunidade, algo, você não segue, vai seguir o quê? A manada, vai seguir a Matrix. Você perde a oportunidade. Então, geralmente, como diferenciar um diálogo interno de uma intuição? Uma pergunta que geralmente eu recebo. A intuição, ela vem carregada, magnetizada de sentimento. É aquele que você pensou uma ideia, Arrepia. cara,
é um sinal forte. Já Quem vê viu, uma ideia que não já viu aquela tem, música, Arrepiou Já Era? arrepiou já é. Exatamente. Esse momento, amiga, é um sinal É. forte de que é Uhum. para ti. Só que É, você vai perguntar a fulano, o que que tu acha? O que que tu acha? O que que tu... Chegou na quarta pessoa, tu já tá em depressão. Porque foi pra ti, filho. Não foi pra ela, não, nem pra ele. Foi pra você. Deus, ei, Juliana. Paula, vai lá. Tá aqui, fala, faz. Aí vem também as crenças, né? Vem os traumas, que aí é. afloram. Tem outra, eu sou a Ale Ribeiro. Encontrei a raiz da obesidade da minha filha através do curso da radiestesia. Olha que legal, né? Muito Caramba, legal, sério mesmo, que muito massa, legal. velho. A Parabéns, ó. Thaís fala, tem muito isso e me calo, essa coisa da intuição, né? É, Cala não, viu? é, talvez, eu não sei, talvez essa pergunta que você respondeu sobre o inconsciente, né? Porque a gente tem também a compreensão de que o inconsciente é o que já está materializado, nosso corpo fala disso, né? Mas é essa informação que a gente recebe do campo, ela se manifesta através do corpo. Essas emoções, esses sentimentos. Então, não é que vem do inconsciente, desse inconsciente que a gente entende como já materializado, que o nosso corpo, né? Que o nosso corpo já tem informação materializada, e isso é um inconsciente. A gente faz, porque já está, essa informação já está na matéria e a gente acaba repetindo de forma inconsciente, porque já existe esse caminho neuronal que sustenta um comportamento. Né? Então, Perfeito. não é que vem dessa materialização já, desses caminhos neuronais, mas é que você percebe a informação do campo através do seu corpo. É a história do arrepiar, a história de você se perceber e não entender. E como a gente não entendeu e a gente quer entender tudo, quer racionalizar, e a gente acaba perdendo essa informação que vem, né, que é às vezes a sua intuição, essa informação que vem. Você pode chamar de Deus, do universo, do que você preferir, de como você preferir. Mas é essa informação que vem do campo maior, da consciência primitiva. Nós Né? somos parte dela. Somos Ó, parte deles. não por acaso que o pelo, o cabelo, né, o bulbo capilar é um dos melhores testemunhos que tem, né? Então, nós carregamos muita informação no nosso sistema tegumentar, gente, aqui, ó. É como se fosse o Uhum. cérebro, né? Então, aquele arrepio, de fato, é um sinal muito importante. Eu fiz um retiro espiritual, amigo, um tempo atrás, eu nunca esqueço. Eu saí de lá muito leve, sabe? Flutuando. E aí eu tava para fazer um projeto. E esse projeto ia me requerer muito tempo, enfim, muito sacrifício. E aí eu lembro que eu recebi uma voz, acredito, uma voz que naquele momento foi audível. Eu chamo de voz de Deus, mas você pode chamar o que for. E a voz falou assim: não é para entender, é só para fazer. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Não é para entender, é só para fazer. Às vezes a gente quer entender todo o caminho. Sim. E o como, às vezes, não pertence a nós, sabe? Se preocupa com a intenção, com o propósito, o significado. E deixa Deus trabalhar, sabe? Deixa o universo trabalhar. Às vezes a gente quer daquela maneira, só que, cara, não é por aquela porta, vai entrar por essa. E E aí você você fica criou naquela racionalidade de que quer daquele jeito e você cria o quê? Resistência. resistência. Se você cria resistência, a coisa não funciona. É incrível isso, né? É fantástico isso. Quando Isso é você. apego, né? Isso é apego. Oi? É apego, Eu quero exatamente. só do meu jeito. Tá pegado, velho. Tá pegado. Ah, eu criei, Controle. mentalizei, mas tu não solta, tu quer do teu jeito. E se vier do outro? Controle. Ó, Controle. onde temos dor, podemos pensar em controle. Coisas que você quer controlar, que você não consegue. Você precisa soltar o controle daquilo. E aí você tensiona, 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 isso vem para a matéria, isso causa dor no seu corpo. Relaxa. E é por isso que você falou, né? O corpo, ele é o palco do subconsciente, né? O corpo Exatamente. é o palco do que está Exatamente. acontecendo dentro de você. E várias patologias são materializações de emoções reprimidas, né? Exato. Quando você une tudo isso, nossa, é tão lindo, eu sou apaixonada por isso tudo.
sabe? É tão fantástico porque você consegue compreender o porquê que determinado tecido no seu corpo, se você olha para a função biológica daquele tecido, tudo tem uma ordem, uma lógica. A biologia tem uma lógica. Né? O estômago tem uma função biológica de digestão. Quem nunca passou raiva, que não digeriu uma situação e ficou com dor no estômago. Então, todos os nossos tecidos têm uma função biológica, têm uma lógica de funcionamento que interage com os sentimentos. Né? Então, quando você começa a compreender e casar essas informações, tudo é informação, né? Energia, frequência. Então, se tudo é frequência, você tem uma frequência vinculada, todos os nossos órgãos têm uma frequência, aí você vai casando tudo, e isso nos proporciona, né, ajudar as pessoas, ser um canal. Isso é muito lindo, né, Cleito? Isso é maravilhoso. Não é gostoso quando você vê um cliente seu? Obrigada, querido, porque você faz parte dessa minha história. Faz parte de uma forma muito, muito forte, né? Você tá mais leve, né? Hoje a gente percebe que você tá mais conectada. Eu lembro na formação que tive lá, você me fazia as perguntas, mas o coração tava indo para um lado e a mente E a mente para para o o outro. outro, né? Cadê a Aí, coerência mulher, cardíaca, né? solta. Racionalidade extrema da Ana, mas eu quero saber o como. Rapaz, eu falo que a nossa vida é feita de ciclos. Você pode até ter sido muito útil lá no que você fazia, mas quando Deus te chama para algo, quando você se apaixona, sabe? Eu acho que só tem que seguir. A vida é muito rápida e nós estamos vivos aqui nessa geração por quê, hein? Já parou para pensar, ó, quem é nutricionista, todos os profissionais, por que é que nós estamos vivos nessa geração, entendeu? E vai passar, gente, daqui a 100 anos não vai ter mais ninguém aqui. Daqui a 100 anos a gente não vai estar mais aqui, vai ter só nossas histórias, nossos livros ou vídeos para quem gravou, né? Então eu penso muito nisso. Então, O puxa, eu tal do tenho que entregar legado, né? alguma coisa. Eu tenho que honrar minha vida, sabe? Alguém me deu a vida, cara, e eu tenho que honrar essa vida. Eu não posso ser frouxo. Quando você pensa no fim, até bíblico, né? Tem lá em Provérbios: pensar no seu fim, jamais pecarás, né? Então, pensa no seu fim, que o medo ele desaparece. Porque daqui a alguns anos, as pessoas com que você está preocupado, que vão te criticar, elas nem vão lembrar que você existe. Uhum. Né? Então, cara, faz o que tá no teu coração. E o Porque medo é uma coisa que a gente aprende estudando tudo isso. A Thaís está colocando aqui, Cleiton, doutora Rosângela, muita gratidão. Também é uma aluna ativa aqui, né? Uma terapeuta formada, uma parceira também, nossa, né, Thaís? O medo, se você parar para pensar, o medo é uma projeção de um futuro, não é? E projeção de um é uma futuro. projeção. Você tem medo do quê, exatamente? Se a gente parar para pensar, por que é o medo? Ou você está preocupado com algo que já passou e que pode acontecer, ou você nem passou por aquilo, mas imagina, é uma imaginação. E aí, muito cuidado, porque lembra que o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário? Então, se você começa a plantar esse medo, você está atraindo aquilo. Não é assim, professor? Exatamente. Para que uma realidade, vou fazer uma linguagem aqui bem, bem didática. Para que uma realidade se manifeste, e aí explica por que é que tem pessoas que dizem: ah, Cleiton, o negativo funciona mais rápido. Por quê? Eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento. Sentimento e pensamento gera emoção. A emoção é energia em movimentação, é vibração. Então, o pensamento com o sentimento gera vibração, que gera realidade, que estimula, que influencia esse campo quântico. Então, por que é que às vezes o negativo ele funciona mais rápido? Porque quando você tem medo, já está no teu corpo. Tu já pensou, já sentiu a emoção, já está vibrando. Quando é para algo que ainda não aconteceu, você tem que colocar uma energia maior, uma energia extra no teu campo. Porque tu vai construir, tu vai mentalizar algo. Para isso eu preciso desenvolver o pensamento, eu preciso vibrar, magnetizar, desenvolver o sentimento, para me emocionalizar, para vibrar. Então, eu tenho que ter um esforço, eu tenho que ter um treino. Tem um treino para Agora, isso. o carro bateu há 10 anos atrás, foi um acidente. Já está gravado. Se eu não dissolver isso com uma terapia, com uma FT, com uma hipnoterapia,
vai vir a imagem, emoção, vibração. Se eu não cuidar, vai acontecer. O que Você mais vai eu se temia é me conectar de novo com sobreviver. aquela vibração. É isso aí. Mas eu É temia me isso aí. sobreviver. É muito rápido o processo, é rápido. E Né? Tem um livro. o nosso coração tem neurônios, assim como no cérebro, assim como no intestino, que falam que o intestino é o segundo cérebro, tem gente que diz que é o primeiro. O nosso coração tem neurônios, e são neurônios especializados, 5.000 vezes mais potentes. Né? E o coração é magnético. Os nossos neurônios do cérebro eles são elétricos, mas os do coração, o nosso coração é magnético. E ele é 5 vezes mais potente. Então, quando você sente, é quando você realmente atrai. Pensar positivo, legal. Mas é preciso pensar e criar a emoção. É por isso que tem a história de vai lá, né, quer comprar um carro, vai lá, pega no carro, sente o carro, entra, faz um test drive. Aquilo vai criando uma emoção e trazendo isso. Isso é o que mais atrai. Porque é o eletromagnetismo. É o que Então, é o magnetiza. alinhamento, coerência cardíaca, é isso. Aprendeu direitinho, Mestre, amiga. eu ficaria aqui é, por mais uma hora, né? Mas eu quero que Tá me bom, deixar à papo. vontade para... Não temos mais perguntas aqui? Aproveitem, gente, aproveitem. Não é, isso aqui Manda aí a não é uma saideira. live fácil, não. Eu já convido a todos. Daqui a E, pouquinho, gente, vai lá no meu canal do YouTube, eu vou estar entrando na aula 2 da imersão Desvendando na Radiestesia. Cleiton Alves Mentor, pesquise lá, você vai encontrar meu canal. Daqui a pouquinho, 20 horas, estou entrando ao vivo no aula 2. E assim, eu estarei lá. queria deixar um recado para você, já pegando o gancho do que você falou. Toda a problemática do ser humano, inclusive entrando na parte de patologias, desequilíbrios, perturbação mental, desconforto emocional, vem dessa incongruência entre pensamento e sentimento. Então fica aí a orientação do mentor. Olha para a tua vida, analisa o que está incongruente. Tipo, o pensamento olha para um lado, só que você não acredita. Ou você está num negócio que você não ama, não é apaixonado, ou você está ali só por dinheiro. Tudo que é incongruente gera perturbação, gera angústia, atrapalha teu Estagnação. corpo. Então, eu, por muito tempo, eu vivi, né, ali como concursado público, era da Petrobras, e vivia com essa incongruência dentro de mim. Eu não estou dizendo que você tem que pedir demissão amanhã, sair. Eu estou dizendo que você tem que buscar fazer algo que tenha congruência. E quando tem congruência, tu tem paz, tu tem paixão, tu tem alegria, sabe? Tu vibra naquilo. E geralmente o que você vai ter felicidade, alegria, né, que eu chamo frequência AGA, que é amor, gratidão, alegria, tem ligação com o teu chamado, com o teu propósito. Eu vejo muita gente preocupada em saber qual é o propósito. Elas acham que Deus vai se manifestar para elas, vai falar para ela, você veio para poder cantar. Não vai. Faz o seguinte, faz o que tu ama. Faz o que faz sentido para a tua vida. Cleiton, mas não faz sentido para minha irmã, não faz sentido. Não, é para você, é o que faz sentido para ti. Olha para você, se recolhe. Pode ter certeza que várias áreas da tua vida vai fluir com mais naturalidade, a tua saúde, a prosperidade, é o flow, é o que chama estado de fluxo, né? Estado de Uhum. flow. Vai As fluir. coisas vão acontecendo, né? Aí, Isso que você está falando, eu vivi isso, sabe, Cleiton? Porque quando isso que você está falando, tem gente que pode dizer assim, poxa, mas como que eu vou largar tudo que eu faço hoje, que é para minha sobrevivência, para fazer o que eu gosto? Né? E realmente, assim, não é é um fácil. desafio, é Tem um que ter desafio, planejamento. é um desafio. Mas, se você se planejar, se você se permitir deixar as coisas acontecerem, né, que é entrar nesse fluxo, vai acontecendo. Quando que eu imaginei que eu fosse estar aqui com você hoje? Lá atrás eu era sua aluna, né, não entendia nada, ainda estava iniciando todo esse processo, todo esse aprofundamento de conhecimento. Como que eu ia imaginar que nós estaríamos hoje conversando Então, como parceiros aqui, palestrando juntos, né? palestrando juntos no mesmo evento, Olha, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo. E não precisa você dar 100 passos, pensar lá na frente. Porque às vezes acontece muito isso também. A gente olha, diz, poxa, mas como é que eu vou chegar lá? É com um passinho de cada vez.
não, Exato. não é devagarzinho, é uma construção diária, né? E E é vivendo o presente, né? vivendo Vivendo o o presente. momento, tá? Não, a Exato. felicidade não tá amanhã, tá? Tá aqui agora. Então aproveita a jornada, aproveita, é suave. E ó, faz o teu planejamento. Uma coisa que eu aprendi, só para concluir aqui meu raciocínio, quando você aprende muitas coisas e não dá vazão para aquilo, você começa a aderir antimatéria no teu corpo, você começa a adoecer, tá? Então fica alerta aí. Estuda, estuda, se capacita, e você não está dando vazão para algo que está te incomodando, pedindo para você, isso vai te fazendo mal. Olha só, é como se você tivesse comer ali 500 gramas de comida, você comeu 3 quilos. Então, Uhum. vai liberando, vai ajudando, vai falando, vai divulgando como a tua vida vai começar a fazer sentido e as coisas vão começar a destravar. Parabéns, viu, Marcela? Vamos co-criar agora a casa, viu? Tá chegando, tá a caminho. Mas gratidão, amiga, pela confiança, viu? Obrigado aí pelo convite. Você sabe que pode contar comigo sempre. E olha Maravilha. aí, outra aí do curso TIV. Que legal. Áurea. Um abraço, minha Maravilha. amiga. Gente, eu que agradeço, Cleiton, muitíssimo obrigada. Gente, saiu daqui, Cleiton vai só tomar uma água, né, Cleiton? Já É, só oito tomar horas já água, vai arrumar estar lá aqui. no YouTube, acompanha essa imersão. São 3 dias, ontem foi o primeiro, hoje é o segundo, tem mais amanhã, então ele vai falar ainda mais sobre radiestesia, sobre tudo isso, de uma forma um pouco mais profunda ainda. Aproveitem, é conhecimento, né? Honrem Bora. essa essa possibilidade de ter esse conhecimento, de acessar isso, que faz diferença na vida da gente. Muito Com obrigada a todos vocês certeza. que estiveram aqui. Muito obrigada a você, Cleiton. E a gente volta, né? Vamos voltar, vamos marcar outra aí, vamos lá. E depois deixem aí, gente, nos comentários sugestões de temas aí que a gente vai voltar com Joia. outras lives. E ó, bora pra lá, viu? Vamos todo mundo lá para assistir a segunda aula da imersão. Aguardo Bora. vocês daqui a pouco no YouTube. Só arrumar aqui, tomar uma água e Então, daqui a bora. pouco estamos juntos. Obrigado, Tamo viu, junto de Ana? novo. Tchau, tchau. Até lá. Gratidão. Conta comigo. Tchau.